começar? Se pudesse me dar um... Tá? Ok? Então vamos dar início, né? Nossa aula de hoje, depois de 2 semanas, nós, na verdade, fizemos até a metade da aula 3, não foi isso? Então nós vamos terminar a aula 3 hoje. Tá? Vamos fazer a segunda metade. Então eu vou iniciar a aula de hoje fazendo um resumo da outra aula, já que faz 15 dias que nós vimos. Então vamos trazer à mente, para ficar mais fresquinho, o que foi falado, para a gente poder entender a continuação da aula, ok, gente? E para quem está chegando aí na live, sejam muito bem-vindos, tá? Vamos começar nosso estudo das últimas coisas. Essa é a última aula da escatologia pessoal, tá? Nós vamos terminar então o que acontece conosco após a morte. E a aula passada nós falamos o que acontece conosco, justos ou justificados, o termo correto é justificados e não justos, né? É o melhor termo, vamos dizer assim, porque nós somos justificados por Cristo, e aí fomos declarados justos, então nós somos justos por termos sido justificados, ok? É assim. Então, tem que tomar muito cuidado para não dar a ideia de que nós somos justos por mérito nosso. Não é mérito nosso. Nós não somos justos porque a nossa justiça é capaz de enfrentar a Deus. Não é. A nossa justiça, ela para Deus é trapo de imundícia. Então, colocar isso bem na cabeça, porque eu já vi gente se ufanando disso, sabe? E querendo se arvorar e dizer que, sim, agora nós somos justos e tal, e aí tem gente que diz, inclusive, que crente não peca. Tem gente falando isso, tem denominação que foi formada em cima desse contexto, tá? Tem denominação que foi formada em cima dessa ideia, de que da impecabilidade do crente, tá? Então, não é verdade, tá? E nós podemos ver pela palavra de Deus com todas as letras de que não é verdade, tá? Não. 1 João é muito, muito claro. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Pronto, não preciso dizer mais nada. Tem um verso lá que já coloca tudo nos seus devidos lugares. Mas, como justos, como aqueles que foram justificados por Deus, nós temos sim um destino distinto, não por mérito nosso, mas pelo mérito do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que Ele derramou na cruz, pela ressurreição que Deus realizou após 3 dias no seio da terra. Diante disso, nós fomos declarados justos. Aliás, a ressurreição é que nos declara justos, é ela que nos justifica, a ressurreição. Se você não crê na ressurreição, a sua fé é vã, tá? Então, entendendo isso, nós vamos entender que o justo tem um destino diferenciado, e a Bíblia ela é abundante em textos falando a respeito do destino do justo, tá? Não tanto do destino dos injustos, dos ímpios, os quais vão ser tema dessa aula de hoje, tá? Não temos tantos textos assim, não é tão abundante a literatura, a gente não tem como chegar ao mesmo nível de precisão e de entendimento do que acontece com os ímpios em relação ao que acontece com os justos, ok, gente? Com os justos é muito mais rico em detalhes, a gente tem muito mais informação sobre o que vai acontecer conosco. É muito bacana isso, a gente vê isso, porque a Bíblia é um livro de relacionamento, tá, gente? A Bíblia é um livro em que nós temos Deus encaminhando toda a história para se relacionar conosco, para ter relacionamento conosco. Isso é algo de a gente realmente parar para pensar. Como assim? Deus moveu toda a história, criou toda a história, criou esse universo, criou esse planeta, nos criou para ter um relacionamento conosco.
tal como tinha com Adão antes do pecado, tal como vai ter conosco depois do milênio. Interessante, né? Pensa nisso, tá? Guarda isso no coração. É bem legal mesmo da gente pensar. Vamos lá para a aula passada então, tá? Um tempo de entender realmente qual seja a justiça de Deus. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor meu Deus, e te adoramos, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é maior do que todos nós, que o teu poder alcança a todos os lugares, a tua mão chega em todas as partes, e nós somos imensamente gratos porque o Senhor nos alcançou através da vida do teu Filho Jesus Cristo, porque o Senhor nos alcançou através da cruz do teu Filho Jesus Cristo, porque o Senhor nos alcançou através da ressurreição do teu Filho Jesus Cristo, e por isso nós estamos aqui reunidos, por isso nós estamos aqui diante de Ti, para entender o Teu querer nas nossas vidas, para poder compreender qual seja a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que nós possamos, Senhor, ter a mente aberta, o coração cheio do Teu Espírito, e que possamos estar dedicados a entender o Teu querer nas nossas vidas. Abençoa cada pessoa que aqui está, abençoa aqueles que estão nos vendo através de meios digitais. Toma conta, Senhor, de cada um, para que nós possamos de fato crescer com esse tempo que nós estamos despendendo aqui, olhando para a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Bom, meus queridos, vamos lá. Sumário da aula passada, ok? O que acontece com o justo após a morte? Marcos 9:41. Ok? Bom, vamos lá. Depois da morte física, o crente vai imediatamente para onde está Jesus. Jesus falou isso para aquele malfeitor na cruz, não é? Quando ele questionou, Jesus virou para ele e falou: não, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus iria para lá e ele também iam se encontrar no paraíso, ok? O outro não, o outro desceu até o inferno, tá? Essa expressão também não está exatamente correta, porque não se sabe exatamente se o inferno é embaixo. Então não sei se ele desceu, ele pode ter subido para o inferno também, eu não sei exatamente qual é a posição relativa em relação a nós do inferno. E pensando nisso, né, a gente poderia imaginar se o inferno é embaixo, se a gente olhar o planeta redondo, embaixo de nós está o Japão. Quer dizer, o inferno não é lá. Quer dizer, como assim? E aí nós seríamos o inferno do japonês. Também não é isso, né? Não, tá, gente? Não faz o menor sentido. Aí o pessoal imagina que seria no centro da Terra, alguma coisa assim, mas também não faz o menor sentido, tá? Na verdade, é uma dimensão espiritual, tá? É uma outra dimensão, uma dimensão espiritual, é um local distinto desse daqui, é um local que não está vinculado a essa realidade, é de uma outra realidade, ok, gente? Então a gente não pode necessariamente colocar para baixo ou para cima. A gente fala desceu ao inferno, mas é mais força do hábito do que qualquer outra coisa, tá? Seria melhor a gente colocar as coisas nos termos, foi a dimensão do inferno, ou alguma coisa assim, seria melhor. Geralmente as pessoas falam, se você olha para cima, então o inferno é mais. Tipo isso, na verdade é o paraíso e o inferno, e ambos ficam no mesmo ambiente que é o Hades, né? Separados por um abismo, como nós vimos, né? E não passa do paraíso, não passa para o inferno, e do inferno não passa para o paraíso, mas são locais em que você tem contato visual, é possível ver, não é? O rico que estava lá, no inferno em sofrimento,
ele estava vendo Abraão, tá? Falou com ele, não falou? Né? E aí, Abraão ouviu e respondeu, tá? Ou seja, houve contato, mas um não podia passar de um lado para outro, nem de outro lado para cá, percebe? Mas houve ali um acesso. Então, em relação a Efésios 4:10, quando diz aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, corroborando com o 9, ora isso ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, está significando apenas em relação à sepultura, corpo? Isso? Sim, sim. A parte da terra e as partes mais baixas da terra. Ele foi sepultado 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tá? No seio da terra. Há pessoas que querem dizer que ele teria ido ao inferno para poder pregar. Gente, a pessoa no momento que ela chega ao inferno, não tem mais retorno, não tem salvação, não tem nada. Tá? Ela não tem esperança, ela vai sair dali do inferno e vai dali para o lago que arde com fogo e enxofre, que é o destino final. Isso é uma coisa que a gente ainda vai ver, mas é isso, tá? Não é. Tem algumas pessoas que têm essa ideia, né, de que Cristo teria ido ao inferno pregar para os mortos. Não, tá? Não foi. Eu já ouvi essa história, que Jesus foi lá pregar para aqueles que foi antes de Jesus. Essa é a história. Não, a salvação sempre foi pela graça, né? Deus tem os seus santos. Antes da cruz, aqueles que criam no Messias que havia de vir. Foi pregado lá em Gênesis 3,15. Tá? Então, você cria no Messias que havia de vir, na promessa de Deus, na promessa de justiça de Deus. E quando Cristo veio, a salvação é para aqueles que creem no Messias que veio e que há de voltar. Mas sempre foi Cristo. Salvação é sempre por Cristo, nunca foi diferente. Salvação sempre foi graça, nunca foi diferente. Tá? Alguns falam, não, a época da lei, que a salvação se dava pela lei. A lei não salva, tá, gente? A lei mata. A lei mata. Desculpa falar assim, mas eu tenho que ser muito claro. O que a lei faz? Ela te aponta com toda clareza, com todas as letras, o teu pecado. E o que a Bíblia diz? Que se você é culpado de uma letra da lei, você é culpado dela toda. Então, se você errar uma letra da lei durante a sua vida, você é culpado de toda a lei e você vai ser condenado por toda ela. Ou seja, a lei mata, porque quem é aquele que passa a vida sem tropeçar em uma só letra da lei? O único que fez isso é Jesus. Tá? Se houvesse algum outro ser humano capaz de passar a vida inteira, tal como Jesus, sem tropeçar em nenhuma letra da lei, essa pessoa, primeiro, não morre, e depois vai direto para na reconstrução, né? Vai direto para o céu, tá? Vai ser salvo por si. Mas, como nós vemos muito bem lá em Romanos, não há um justo nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Tá? Ou seja, sem chance. Certinho, gente? Então, é só da gente colocar isso na cabeça e deixar isso muito claro para nós, tá? Ou seja, o crente, quando morre, ele vai para onde? Para Jesus, tá? E não há demora, é rápido, tá? A distância entre a morte física e o comparecimento diante de Jesus é muito rápido. O crente morre e é levado por anjos até os braços de Deus. E aí eu fiquei meditando a respeito disso também, porque eu não sei qual é o trecho em que o crente é levado por anjos. Isso a Bíblia não especifica.
se é daqui até os braços de Deus e depois de Deus até o paraíso, ou se a gente vai até Deus e aí Deus dá para você os anjos e eles te levam até o paraíso. Eu não sei exatamente se é todo o trecho ou se são etapas. A Bíblia não é clara em dar essa riqueza de detalhes, tá? Eu fico imaginando. E na minha cabeça, pelo que eu entendi da Bíblia, todo o trecho é feito por anjos. Você é levado por anjos, tá? Pá. Certinho? E sendo assim, também no caso dos ímpios a gente tem menos informação ainda, tá? No caso dos justos a gente sabe que são anjos que levam. Os ímpios, quem é que leva? Tá? Não sei, a Bíblia não diz, tá? Não diz. E como a gente sabe que a morte é uma entidade e não um evento, tá? A morte é uma entidade que vai ser inclusive lançada no lago com fogo e enxofre, dá a entender de que a morte é aquela que leva o ímpio, tá? Mas isso dá a entender, não é algo que você pode afirmar teologicamente com base em texto bíblico, ok? Então a gente vai ver um pouco mais disso hoje, mas é assim. Até aqui tudo bem, gente? Tá? Vamos lá. Mesmo, gente, ficou clara a coisa toda? Tá? Estou relembrando a aula passada, tá? Não comecei essa aula ainda. O estado do justo é de plena consciência, nós vimos isso, tá? Ou seja, depois da morte física, o justo ele vai estar, não vai estar dormindo, ele vai estar em pleno gozo das suas faculdades mentais, ele não vai estar lá imaginando o que ele está fazendo lá, sem saber quem ele é, quem Deus é, por que ele foi, por que ele deixou de ir. Não, você vai ter plena consciência de quem você é e do porquê você está lá. Plena consciência. E se você não louva a Deus? Vai louvar a Deus de que jeito? Chega lá, não, eu não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, Não, gente, não é isso, tá? Você vai ter plena consciência de todos os fatos, melhor ainda até do que aqui, porque aqui nós estamos limitados por essa carne, e o nosso cérebro aqui é muito limitado, muito mesmo. Nós temos uma limitação física do cérebro, que nos impede realmente de ter consciência de todas as coisas. Lá não vai ter essa limitação. Vamos poder ter consciência de todas as coisas, de todos os detalhes de todas as coisas. Vocês podem ter lembrança de muitas coisas, mas vocês não têm lembrança de tudo, tá? Especialmente da sua infância, da sua juventude. Você lembra alguns detalhes, alguns eventos, uma ou outra coisa. Eu me lembro, por exemplo, de quando eu tinha, acho que 2 anos, que foi em 63 para 64, eu tinha 2 para 3 anos, e meu pai e nós estávamos morando em Manaus. Noemi não tinha nascido ainda, e eu me lembro da casa em que nós morávamos lá. Eu me lembro do alpendre que tinha, que a gente jogava água e brincava de escorregar no alpendre de ladrilho. Tinha uma hortinha no fundo da casa, lá com uma árvorezinha, tinha um poço no fundo da casa. Meu pai, ele comprou um carro preto grande, e americano, e aí ele tirou o motor do carro e colocou no quarto. Eu me lembro desses detalhes assim, de quando eu tinha 2 anos, sabe? Mas são flashes, né? Você não lembra exatamente de todos os detalhes, tá? Você tem flashes. Por quê? Porque a nossa memória, ela é limitada, a nossa mente, ela está limitada. Você não lembra de todas as aulas que você teve na escola. Você vai lembrar uma ou outra aula que foi muito especial, mas você não lembra de todas. Você não lembra de todas as informações que você teve. Você não lembra de todos os carros pelos quais você passou vindo para cá. Lembra? Não, né? Talvez um ou outro que tenha chamado a atenção por ter feito alguma coisa diferente, ou por ser de uma cor diferente, ou ser de um tipo diferente. Você pode ter até uma lembrança, um vislumbre daquilo, mas não tem. Agora no céu nós vamos ter plena consciência de todas as coisas, e isso é maravilhoso, gente. Tá? Isso é maravilhoso. Você saber exatamente todos os detalhes de todas as coisas. Gente, isso é algo que enche o coração de muita alegria, tá? Mesmo. Então,
nós vamos lembrar de tudo e de todos, ok? O estado do justo vai ser de alegria, tá? O apóstolo Paulo fala muito bem disso. E também não vai ser o nosso estado final. O estado em que nós vamos estar após a morte não é o nosso estado final. Nós ainda vamos passar pela ressurreição, ok? Por quê? Porque o ser humano é uma unidade. O pessoal discute muito em termos teológicos se você é dicotomista ou tricotomista, se você entende que é corpo e alma e espírito seriam a mesma coisa, ou se você entende que é corpo, alma e espírito, que são três coisas diferentes. Mas eu entendo que isso tudo é muito didático só. É que nem separar o corpo em cabeça, tronco e membros. Tá? É uma questão didática. Você tem cabeça, você tem tronco, você tem membros, mas se você separar isso tudo, você morre. Você deixa de ser o ser humano. É a mesma coisa, tá? Você tem corpo, alma e espírito. Tá? Mas se você separa essas coisas, você deixa de ser um ser humano. E Deus nos projetou para termos uma parte material e para termos uma parte imaterial, que é a alma, espírito, e a Bíblia troca. Ela usa ora alma, ela usa ora espírito, ela tem um intercâmbio entre esses dois termos. É difícil a gente dizer se são coisas realmente diferentes ou não. Didaticamente, a gente costuma usar que a alma seria o teu sentimento, o teu intelecto, aquilo que faz de você quem você é, e o espírito seria aquilo que te conecta a Deus. O teu espírito é o que te conecta a Deus. Isso é didático, tá, gente? Não é algo que você tem como afirmar, e biblicamente não faz muito sentido também você separar isso e rachar isso assim, tá? Por exemplo, quando Efésios diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, nós estávamos só espiritualmente mortos, nós estávamos mortos em todos os sentidos, fisicamente mortos, espiritualmente mortos mesmo, tá? Em ofensas e pecados. A morte passa a ser uma realidade, tanto a primeira morte quanto a segunda morte. São duas mortes, tá, gente? São duas ressurreições, são duas mortes. É diferente, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Ok? Bom, e aí, finalizando nossa digressão, a ressurreição não será instantânea após a morte. Tem gente que afirma isso, que você morreu, você já ressuscitaria num novo corpo glorificado para aguardar a vinda do Senhor, e você já estaria no estado ressurreto. Há alguns que afirmam isso. A Bíblia não afirma isso, tá? Nós não vamos estar no estado ressurreto, nós vamos estar no estado intermediário, que é esse estado sem carne, desencarnado, sem corpo, tá? E que nós vamos estar lá, alma e espírito, ou no inferno ou no paraíso, aguardando a ressurreição, certo? E como eu falei, são duas ressurreições. Tem a ressurreição dos justos, que aí esvazia o paraíso, tá? Todo mundo que está no paraíso vai sair, tá? Você tem a ressurreição da igreja, e em algum momento depois você vai ter a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, tá? Porque quando Cristo retorna após a tribulação na batalha do Armagedon, ele vem com todos os seus santos e anjos, ele vem com todo mundo. Então significa que vai ter os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento, todo mundo junto, tá? Nesse momento, a gente vai tratar disso, acho que algumas aulas para frente aí, a gente vai entrar nesses textos todos, ok? Então, não vai ter ressurreição imediata, não. E a morte, ela é um inimigo, tá? Mas ela já foi vencida. A boa notícia é essa: a morte já foi vencida. Não tem morte para crente, tá? Na verdade, para o crente, a morte física deixa de ser morte, ela é uma passagem, ela é você sair desse estado para estar num estado ainda melhor. Você deixa de passar pelos sofrimentos dessa terra, pelos sofrimentos dessa carne, e você passa a estar no estado de absoluta graça e alegria. Oi, meu irmão. Sendo a morte uma entidade, nós, os separados, a gente tem um encontro com ela ou não? Não, nós somos levados por anjos, tá? A gente não tem esse encontro com essa entidade morte, tá? Porque a morte, ela já foi vencida por Cristo, tá?
Tá? É muito interessante isso. Tá? O justo ele vai ser levado por anjos ao Senhor, a Deus, e aí Deus vai nos destinar. Tá? No caso, para o paraíso, provavelmente anjos nos levam para lá também. E uma curiosidade, a Bíblia descreve a aparência da morte ou não? Não, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Tá? E certamente não é aquela figura lá de manto preto com foice na mão, não é aquilo. Tá? Sinto muito. Tá bom, gente? Aquilo lá é imaginação de filme, imaginação humana, tá? Não tem como afirmar coisa nenhuma a respeito da morte. Mas a morte desse corpo, Como? a morte desse corpo é certa. Não é certa também, porque Cristo pode vir antes. Mas ele vive. Se Cristo vier antes de você morrer, você vai transformado. Você não morre. Se eu morrer antes, vai morrer só esse corpo. Só esse corpo. Isso. Esse corpo vai morrer, ele vai ser destruído, na verdade, de um jeito ou de outro. Tá? Ou pela morte física, e que o pó torna ao pó, Ou pela transformação. ou pela transformação. Mas esse corpo deixa de existir. Entendeu? Sim. Nós vamos receber um corpo glorificado, de uma outra realidade, um corpo que não se corrompe. O que a Bíblia diz é que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Tá? Isso a Bíblia fala com todas as letras. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a nossa parte material não entra no reino de Deus. Não vai. Tá? Então você tem que ser transformado de qualquer jeito. É imperativo. Tá? Certinho, gente? Tá joinha? Da aula passada, então foi joia. Oi. Reforçando o versículo que fala isso que você falou, Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso. Então, literalmente, a gente volta para casa mesmo. Sim, exatamente. A gente tem que colocar na cabeça, gente, o seguinte: Deus é que nos coloca aqui. No momento da concepção, no momento em que o espermatozoide do teu pai encontrou o óvulo da tua mãe e o fecundou, houve uma concepção, ali surgiu uma vida humana. Essa vida humana, ela é contemplada por Deus com um espírito. Deus dá um espírito a essa vida humana. E esse espírito, na morte, torna a Deus. Tá? E isso Deus faz para todas as pessoas, ímpios ou não. Tá? Não faz diferença. Deus é quem coloca o espírito naquela sementinha. Tá? Eu estava falando a última aula a respeito daquele cientista que estava dizendo que o grande problema deles é que eles não tem como falar sobre a origem da vida, porque eles não fazem ideia nem do que vem a ser vida. Ele estuda, você disse que estuda realmente a estrutura celular. Ele dedicou a vida a conhecer o funcionamento de uma célula e a descrever como funciona uma célula e tentar inclusive reproduzir o funcionamento de uma célula através de nanorobôs. Tá? E ele não consegue. E ele estava lá, estavam discutindo a respeito de uma célula, do funcionamento da célula, dos componentes da célula, das enzimas, das mensagens, de como a célula se alimenta, de como a célula se reproduz, e a célula morreu. E ele parou, e agora? O que nós perdemos? Eles foram avaliar, todos os componentes da célula continuavam lá. Todos os materiais que compunham a célula, todas as enzimas, as proteínas, o DNA, o RNA, o ribossoma, está tudo lá. O que nós perdemos? Por que ela morreu? Eles não sabiam o que é vida. Tá? E esse é o ponto. E nós temos que ter isso muito claro. Nós temos que entender que a vida vem de Deus. Tá? O próprio fato de existir vida, isso indica a presença de Deus, a necessidade de Deus. Tá? Deus é necessário. Não dá para conceber vida sem a concepção divina.
E os cientistas têm muito receio de falar isso, porque eles vão se falarem isso, vão ser execrados, né? Dos ambientes científicos, porque hoje em dia falar de Deus em ambiente científico é meio que uma heresia, ele virou uma segunda religião, é uma heresia científica, você falar de Deus, você querer colocar Deus. Aí eles criaram a ideia do design inteligente, tá? Para poder falar de Deus sem falar de Deus. Não, nós temos que admitir que existe um design inteligente. É o que eu falo aqui da questão do celular. Alguém projetou isso aqui não surgiu do nada, tem uma inteligência por trás, tem informação aqui, tá? Isso demanda inteligência. Então teve um designer inteligente desse celular. Da vida a mesma coisa, teve um design inteligente, teve uma inteligência por trás disso. Eu não sei quem é essa inteligência, mas teve. Sabe o que é? Fala de Deus sem falar de Deus. Essa é a ideia, tá? Então muitos cientistas acabam se utilizando desse meio, sei lá. Não, na verdade é uma tentativa, né, ela é defendida por cientistas, a grande maioria são cristãos, só que na ciência ela não pode falar que é Deus. Exato. Só que eles falam, a busca deles é provar que não existe como tudo, né, os organismos, por exemplo, funcionarem sem que haja um criador, um designer. Exato. Então, eles sabem, só que para ser tido como ciência eu não posso colocar que é Deus. Sim. Mas a busca deles por legalizar essa ciência está muito difícil, mas não estão caminhando. Não, e você vê uma outra coisa, o pessoal diz o quê? Se você pegar todos os componentes desse celular, colocar aqui em cima da mesa e esperar alguns bilhões de anos, é possível que daqui a alguns bilhões de anos você tenha um celular. Ou seja, se você colocar os elementos e der tempo suficiente, vai surgir um celular sozinho. Gente, acho que não. Eu acho que não. E teve um cientista que chegou e falou: gente, isso é uma incongruência, porque o tempo é nosso inimigo. Os elementos, eles se desestabilizam com o tempo, eles não se estabilizam com o tempo. As coisas vão do organizado para o desorganizado, e não o contrário. Tá? Então, se você deixar alguns bilhões de anos, é possível que você não tenha nem as estruturas necessárias mais para formar o celular. Elas vão ter se degradado em outras coisas. Então, gente, não. Tá? Tem Deus. É simples, é só. Aquilo que eu falei, né? Na pirâmide do conhecimento, os cientistas estão subindo na pirâmide do conhecimento, pelos dois lados, né? Eles chegam lá em cima, mas quando eles conseguirem chegar no topo da pirâmide do conhecimento, os cientistas, eles vão encontrar lá, sentadinho numa cadeirinha de praia, comendo ali um camarãozinho, tomando uma aguinha de coco, vão encontrar quem? Um teólogo. Ele já estava lá, ó. Sabe por quê? Nós desse livro aqui, tá? Nós desse livro. Se você conhece que está aqui, você sabe a verdade, tá? É interessante. Quantas e quantas vezes quiseram desbancar a Bíblia e quantas vezes a Bíblia se manteve? Quantas e quantas vezes? Sim, uma sugestão, né? No Brasil quem defende que design inteligente é uma tentativa, mas ele de colocar isso nas escolas. Sim. Marcos Eberlin, ele tem um livro que se chama Fomos Planejados. No Brasil é ele que defende, que levanta. Inclusive já esteve em Ribeirão, já esteve em Ribeirão. E o livro dele, Fomos Planejados, ele apresenta as 4 evidências, né, que não tem como os cientistas refutarem a existência desse designer inteligente, ou seja, de Deus. Ele é um cristão, inclusive, muito comprometido com a proclamação, tá, da existência desse designer inteligente, que é o nosso Deus. Não, e outra, gente, não me entendam mal. Quando eu falo de design inteligente, eu não estou indo contra, muito pelo contrário. Eu acho que é uma excelente tentativa, uma excelente maneira de provar aos cientistas de que de fato há um designer, vamos dizer assim, aquele que planejou todas as coisas, tá? Agora, se não poder dizer que é Deus, ok,
mas fica implícito. Tá? Então é excelente, é uma ótima maneira de você chegar e apresentar o cientista que não quer falar de Deus, que é assim, tem um designer e é Deus. Paulo fez, né? Hã? O Deus desconhecido. Exato, exatamente. Vocês adoram esse Deus desconhecido, mas a gente sabe quem é. A educação é a única forma de termos, né? Que a tentativa é colocar justamente, porque a teoria da evolução não sai. Não, Então entra pelo menos. e outra, a teoria da evolução, primeiro, é só uma teoria, o pessoal trata como se fosse fato, não é fato, é uma teoria, tá? Não está provada. Quando se prova uma teoria, ela se torna lei. Ela não foi provada, é uma teoria, e é uma teoria ruim, tá? E essa teoria da evolução, inclusive, ela trata do quê? Da evolução das espécies e não da criação da vida, tá? Ou seja, mas o que eles querem dizer é que a teoria da evolução, em poucas palavras, diz o seguinte, que surgiu um ser unicelular, assim, por alguma razão misteriosa, tá? Num oceano proteico, alguma coisa que eles inventam aí, surgiu lá uma vida, ou seja, algo contrário à própria lei que diz que vida gera vida, né? Que não surge vida da não vida. E aí eles dizem, não, mas nesse momento houve uma brecha nessa lei e surgiu vida da não vida, certo? Brecha na lei de leis científicas chama milagre, tá, gente? O nome disso é milagre. Eles querem dizer que houve um milagre, mas ok, vamos colocar isso. E aí surgiu esse ser unicelular, num evento único, misterioso. E aí esse ser unicelular pensando lá, mas gente, eu preciso me multiplicar, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso me organizar. E aí ele se multiplicou sozinho, ele se dividiu, ele começou a se alimentar. E aí vários seres desses unicelulares começaram a pensar juntos, né? Poxa, a gente se unir, a gente se transforma num ser multicelular, vai ser mais legal, né? Aí ele se torna um ser multicelular. E aí desse ser multicelular ele se torna um ouriço, aí o ouriço vira peixe, o peixe vira sapo, o sapo vira lagarto, o lagarto vira dinossauro, o dinossauro vira rato, o rato vira macaco e o macaco vira gente. Sério? E eles querem que eu creia nisso. Olha, sinceramente, eu não tenho esse nível de fé para crer nisso. É muito mais simples, gente. Muito mais inteligente. Não, e aí chega alguém, inclusive, para mim e fala, não, tudo bem que a criação da vida na Terra seria algo impossível, seria algo ilógico, mas na verdade a vida chegou à Terra através de um meteoro que veio de outro planeta. Já ouviram essa história? A vida surgiu em outro lugar e de lá a vida trafegou pelo universo, pelo zero negativo do universo, zero absoluto do universo, veio lá, zero absoluto do universo, entrou, passou pela atmosfera, queimou na atmosfera, mas chegou vivo aqui e fecundou o planeta. É o Superman assim. Tipo isso. Mas, só um instantinho. Mas, gente, o que eles estão fazendo? Eles estão transferindo a impossibilidade da criação de vida aqui na Terra para a impossibilidade da criação de vida num outro lugar. Continua sendo impossível do mesmo jeito. Eles só mudaram de lugar. E aí eles criaram mais um monte de outros obstáculos, que seria esse outro lugar tem que explodir, esse meteoro desse outro lugar tem que trafegar pelo universo para atravessar a nossa atmosfera e chegar aqui e fecundar o planeta. Eles pioraram a coisa. Era mais fácil criar aqui. Simplificava. Quer dizer, mas bom, fala. Minha sugestão é repetir ao microfone o nome do livro e o autor, para o pessoal da live ter bem claro o livro que ela falou e o autor. Marcos Eberlin. Marcos Eberlin. E Fomos Planejados. Fomos Planejados, tá? Eu tenho 2 cópias do livro, se alguém quiser, emprestado, eu empresto. Um outro livro também muito interessante que ajuda é o Como Tudo Começou, do Adalto Lourenço. Tá? Esse livro eu tenho também, ele é muito bom. Muito bom. Está no paraíso. Aliás, ele está no paraíso. Tá? Adalto Lourenço. Eu conheci pessoalmente. Nos encontramos várias vezes. A última vez que eu me encontrei com ele, inclusive, eu falei para ele assim, rapaz, você precisava fazer um livro
sobre a questão geológica pré-diluviana e pós-diluviana, né? Ele falou: eu estou escrevendo sobre isso. Como é que o irmão sabia? Eu não sabia, mas ele falou que estava escrevendo, mas ele não teve chance de publicar. Então, Deus não queria que ele publicasse, né? Mas realmente foi muito importante a vida dele. Ele realmente nos deixou um legado muito, muito, muito bom, muito importante. Pastor, esses cientistas, eles lutam, como acreditar de nada e não na praia, né? Eles continuam perdidos. Porque, na verdade, quando vem a pergunta para eles assim, mas se tudo se transformou, e tudo vem se transformando, então por que tudo continua a mesma coisa? Quando faz essa pergunta, o macaco é macaco, leão é leão, Sim. semana é semana. Aí eles chamam de ano perdido. Sim, não, mas não faz diferença, gente. O que eles querem dizer é que, por alguma razão, uma girafa vira um besouro. Não, gente, girafa não vira besouro. Desculpa, besouro é besouro e girafa é girafa. Tá? Uma coisa não evolui para outra. Tá? Não tem como. É impossível. A gente tem que entender que houve sim um design de cada coisa, e cada espécie tem o seu lugar e a sua maneira de ser, e isso foi planejado. E na hora que a gente começa a olhar as interações entre as espécies, e na hora que a gente começa a olhar a respeito de tudo o que a gente vê nesse planeta, e apesar de, como eu falei, esse planeta já está todo quebrado, a quantidade de coisa, de informação que a gente tem aqui, que é impossível de existir se não houver um design por trás. Tá? Eu falei da girafa, imagina, a girafa tem um coração gigante, dá para poder empurrar sangue por um pescoço que está lá 3 metros para cima, tá? do coração. E isso tem uma pressão gigante mesmo, uma pressão violenta. Mas já viu como é que a girafa bebe água? Ela chega na frente da água, ela abre as pernas assim, não é? E aí ela baixa o pescoço para poder tomar água, não é isso? Com aquele coração bombeando sangue, explodia a cabeça da girafa. Mas a girafa tem no pescoço uma série de válvulas que, quando ela abaixa, essas válvulas vão fechando e impedem que o sangue exploda ao cérebro dela. Tá? Agora, a primeira girafa não teve tempo de pensar isso, né? Na hora que ela baixou para beber água, morreu. Tá? Ou seja, ou isso foi planejado de antemão, ou então não tem como ter acontecido. Você tomava água na cachoeira. Tipo isso, é verdade, você tomava água de cachoeira. Boa ideia, eu não tinha pensado nisso. Ótimo. Esse é um dos 4 pilares do design inteligente, chama antevidência. Não existe como isso aqui funcionar sem uma das pecinhas. Então, ou ele já estava pronto desse jeito, quando foi... Ou não ia funcionar. Ou não teve como evoluir até chegar a isso. Exatamente. Uma pecinha que faltasse já seria descartado. Ele não funciona. A seleção natural seria descartada, não evoluiria até esse daqui. Exatamente. É a antevidência. É isso, você está falando da parte física. E imagina a questão de informação. Tá? E nós somos informação pura. Cada célula do nosso corpo tem toda a informação necessária para criar o corpo todo. Cada célula. Vocês imaginam a quantidade de informação que você tem ali, tá? Ou seja, não, tá? Também Sem chance. Uma coisa importante até sobre o design inteligente, para quem não conhece muito, se você pegar as 3 leis da termodinâmica, seria questão de equilíbrio de temperaturas, questão de conservação de energia, conceito de entropia e questão de absoluto zero, é algo que hoje a ciência, ao tentar descrever o design inteligente, você contribui até com isso na parte da ciência. Sim. Porque conservação de energia não se cria do nada, ela precisa ter uma conservação. Questão da entropia, tudo que ele tem uma bagunça, ele tende a ficar mais bagunçado ainda. Algo que vem de um estado perfeito, a partir de um ponto de energia, tende ainda a se bagunçar ou se manter conservado. E é coisa que a gente tenta falar sobre a questão do criacionismo. E até os cientistas, a maioria começa a concordar a partir das leis da termodinâmica. Sim. Não, e isso é básico, tá, gente? Entropia é ponto central disso tudo.
Todas as coisas vão do organizado para o desorganizado, todas as coisas. Tá? Nada vai do desorganizado para o organizado sem uma ação externa. Tá? É preciso que haja uma ação externa, um agente. Ok? Bom, vamos lá. Ou seja, Deus, tá, gente? Agora, a condição dos injustos, dos não justificados por Cristo, tá? A situação deles não é legal, não é mesmo, tá? E um detalhe, meus queridos, todas as pessoas que não são salvas, todas, estão na mesma condição, sem exceção, tá? Não tem salvação fora a pessoa de Jesus. Não tem como se salvar afora a pessoa do Messias. Sem o Messias não tem salvação. Está claro isso, gente? Salvação é pela cruz, salvação é pela graça. Não tem nenhum outro mecanismo. Então, eu quero deixar isso muito claro, até para a gente olhar para as pessoas aí fora com compaixão. Nós temos que olhar para elas com compaixão, porque elas estão perdidas, elas estão desnorteadas, elas não sabem para onde vão. Tá? Desnorteada é sem norte, desnorteada, sem norte, tá? Ou desorientada é sem oriente, sem orientação, ok? Isso vem da bússola, essa palavra vem da bússola, ou seja, a pessoa está sem bússola, está sem direção. E nós que conhecemos a verdade, nós somos aqueles que devemos proclamar essa verdade a essas pessoas. É nosso papel, é nosso dever, enquanto cristãos, enquanto detentores da luz, nós temos que mostrar a luz. Isso, Cristo deixou isso muito claro. Nós somos a luz do mundo. As pessoas vão olhar para nós, para saber para onde ir. Então você tem que estar brilhando. Hoje à noite, nós vamos estar falando dos 153 anos da Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste, ok? O pastor me desafiou a trazer esse tema, tá? Eu vou estar falando a respeito disso, e é algo fantástico, a primeira Igreja Batista aqui do Brasil, tá certo? Eu vou meio que contar a história do que aconteceu, de como as coisas aconteceram, mas a grande questão, o grande ponto qual é? Qual é o objetivo de uma igreja? Para que uma igreja serve? Tá? Qual é o nosso papel? Tá, tudo bem, nós temos que cuidar dos nossos, porque a igreja serve para isso, a igreja cuida dos seus, a igreja é lar. Nós não nos tratamos por irmãos aqui à toa, nós somos irmãos e agimos como tal. Mas a igreja é farol. A igreja tem que mostrar ao mundo o caminho. A igreja tem que apontar onde estão os perigos e falar, é lá, para lá que você tem que ir. Esse é o nosso papel, tá? Nosso papel. Então, possamos cumprir esse papel, porque as pessoas estão nessa condição aí, e isso tudo que eu vou falar agora é absolutamente terrível, de arrepiar os cabelos mesmo, tá, gente? A situação dos injustos já na morte já é algo terrível, e todas as pessoas que não são salvas sabem muito bem disso, elas têm isso no coração, tanto que você vê a pessoa, não fala de morte, não traz esse assunto, não fala disso aqui, tá? As pessoas não querem nem ouvir falar, que elas têm no coração realmente que a morte para elas vai ser algo terrível. E quer saber? Vai mesmo. O temor delas não é infundado, não. Aliás, na verdade, elas não fazem ideia do quão mais terrível será do que o que elas podem imaginar que seria. E vai ser muitas vezes pior do que o pior pesadelo que ela poderia conceber.
E as pessoas estão nessa. E nós que sabemos a verdade, nosso papel é falar, alertar, em todas as letras, com toda a veemência. Gente, você está indo para um lugar que não vai ser bom para você mesmo. Pega o teu pior pesadelo, multiplica por 1 milhão e vai ser pouco. Por quê? Porque essa pessoa vai estar alijada da graça de Deus. Completamente alijado da graça de Deus. Aqui nessa terra, nós não temos o mal absoluto reinando. Porque a graça de Deus, a graça comum, alcança a todas as pessoas. Deus faz, sim, o sol nascer sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. Deus faz isso, tá? Deus tem cuidado de todos, tem aliviado o sofrimento. Mas a partir do momento da morte, isso acaba. A partir do momento da morte, as pessoas vão passar realmente a estar num estado de distanciamento, de separação de Deus, o qual vai ser interrompido no lamento branco e vai ser continuado pela eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. E nós vamos ver isso tudo, tá? A questão é, nós temos no Novo Testamento uma distinção em termos de vocábulo de Hades, que seria o local dos mortos, que seria um local geral para todos os mortos, do Gehenna. Tá? O Gehenna é um local onde vão estar os ímpios. Seria o inferno, tá? Se você encontrar a palavra Gehenna, você vai ver traduzido por inferno. Mas o Gehenna, ele também tem uma conotação de condição. Ou seja, é o fogo que não se apaga, é o local em que há choro e ranger de dentes, sabe? É aquela condição em que você vai estar ali, a condição de sofrimento vai estar presente ali, tá? Ou seja, o texto lá de Mateus, tá? 5:22, ele diz o seguinte: eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, ok? Ou seja, o réu de juízo é você ser julgado por algo que você, por um crime que você cometeu. Ou seja, você se encolerizar contra o seu irmão, você ficar com raiva do seu irmão, é crime. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, tá? O raca é o bobão, alguma coisa assim, tá? Aí ele será réu do sinédrio. Aí piora, porque o sinédrio é um tribunal que julga causas de morte. Equivale a você ter assassinado alguém, uma causa de morte. Então você vai ser julgado no sinédrio, tá certo? Então você chama, ô bobão, pronto, tá? Bastou. Não faça, tá certo? E aí, Jesus diz: e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Essa é a questão. Ou seja, você chegar para o teu irmão, alô, maluco, qual que é? Fogo do inferno. Não faz isso não. Certo? Equivale a isso. É um pecado desse nível, tá? É um pecado desse nível. É óbvio que aquele que é do Senhor, nós somos do Senhor. Primeiro que nós não agimos dessa forma, não é a nossa maneira. E se você chegar a esse nível de degradação espiritual, esse nível de degradação moral, enquanto crente, tá? Você tem de Deus um advogado que é Jesus. Jesus te perdoa, confessa o teu pecado e você tem advogado, tá certo? Ou seja, ele te purifica. Mas, e obviamente aí como Paulo pergunta, né? Que diremos, pois?
então vamos pecar para que a graça seja abundante, né? Óbvio que não, se você já morreu com o pecado, como ainda você vai viver nele, né? Então, se acontecer de você pecar, isso é um acidente, isso é algo, uma intercorrência, ok, gente? Mas bom, e mais, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno, tá? Ou seja, se você tem alguma coisa que escandaliza, arranca fora. Essa é a ideia. E aí, Rick Lázaro, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Vocês estão vendo? A ideia aí é que ele foi levado pelos anjos de Deus até o paraíso. Percebe? Esse trecho aí é certo, que acho que vai ser levado por anjo. O trecho daqui até Deus é que eu não sei. Eu não tenho essa informação, entendeu? Eu imagino que seja do mesmo jeito. Pessoalmente eu imagino que seja, mas eu não tenho como afirmar que seja. O trecho que a gente sabe que é de levado de anjo é de Deus até o paraíso, tá? Aí a gente vai. E aí, no inferno, tá? O rico que morreu, aliás, morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, o rico estava lá, nessa parte, no Guiena, tá? E aí ele ergueu os olhos, e estando em tormentos, porque ali ele já vai estar em tormentos, ele viu ao longe Abraão, então ele conseguiu ver o paraíso, percebe? De longe, mas viu, tem contato visual, e Lázaro no seu seio, percebe? Então ele estava consciente, e ele estava vendo o que estava acontecendo, consciente da sua realidade, do seu ambiente. E aí ele vai mais, tá? E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, ou seja, ele estava consciente, ele tinha o lugar dele, mas ele não tinha como passar para o outro lado. Ele pediu o quê? Não, por favor, manda aí o mendigo vir aqui e molhar a pontinha do dedo na água e colocar na minha língua, uma gotinha de água para ele já seria um alívio enorme. E aí a resposta é essa. E além de tudo isso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem como atravessar de um lado para o outro. Tá certo? Não dá. Então esse abismo faz separação entre o local dos justos e o local dos injustos. Ok, gente? Então fica clara a geografia da coisa, tá? E esse local dos justos ele vai ser esvaziado na primeira ressurreição, o local dos injustos vai ser esvaziado na segunda ressurreição. A gente vai ver isso mais para frente, tá certo, gente? Mas é essa a condição, tá? Ou seja, o injusto eles vão estar sofrendo mesmo, tipo profundamente, tá? Não vai ter alívio não, tá? E o apóstolo Pedro, ele coloca o seguinte, tá? Ele diz assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos? Piedoso é aquele que é pio. Aquele que é pio é aquele que não é ímpio. Aliás, o ímpio é não pio, não é isso? Ímpio, ele é não pio. Então, o pio é piedoso, ou seja, piedade não é dó, piedade não é dar esmola, piedade é consagração, tá certo? É ser pio, é ser consagrado, tá? Então ser piedoso é ser alguém consagrado, alguém entregue a Deus. Então Deus sabe livrar da tentação os piedosos. Se você viver uma vida de piedade, uma vida religiosa, uma vida de dedicação, de consagração a Deus, Deus te livra das tentações, mas Ele reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, tá? Ou seja,
O ímpio, ele vai ser castigado e ele está reservado para isso. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar as dignidades, mas esses como os animais irracionais que seguem na natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Filhos da maldição. De doer, né? Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Ou seja, a gente vai passar a eternidade no escuro, não vai ter luz. E quem é o pai das luzes? Deus, não é? Quando você se afasta da fonte de luz, o que acontece? Escuridão, sofrimento, escuridão, solidão, tendo plena consciência de todos os detalhes sórdidos da sua vida, remoendo cada um deles pela eternidade. Esse é o destino do ímpio. Não vai ser legal. Não vai ser legal. Eu já vi gente chegar para mim e falar: não, eu quero ir para o inferno. Todos meus amigos vão estar lá, vão fazer uma festa lá, vai ter mulherada, vai ter cervejada, vai ter bebedeira, vai ter tudo lá. Sinto muito. Não vai não. Vai não. Tá? Vai passar a eternidade num nível de sofrimento que você não faz nem ideia. Você nem imagina. É triste, né? Agora, o ímpio ressuscita, tá? Ele vai estar nesse local, no Guiena, mas ele ressuscita, ele tem uma ressurreição própria para ele, a chamada segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição está aqui no Apocalipse 20, tá? Fala assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então tem o lago de fogo e enxofre, que já estava habitado pela besta e pelo falso profeta, tá vendo? Onde estão a besta e o falso profeta, eles estreiam no lago de fogo e enxofre, inclusive. O lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas quem estreia é a besta e o falso profeta, tá? Eles que inauguram o espaço e o local. Certo? Vai ser assim. As palavras Guiena e Sheol, na etimologia dela, ela tem alguma ligação com algum evento ou algum local específico daquela época? São palavras diferentes, de línguas diferentes, de contextos diferentes. O Sheol é uma palavra hebraica, tá? É de um outro contexto, é de uma outra etimologia. Guiena é uma palavra grega. Mas era interligado em algum evento específico daquele tempo, ou algo que acontecia, que eles interligaram? O Sheol é uma palavra mais antiga. Eu não sei dizer se há uma interligação, se o grego em algum momento, ao pensar na palavra Guiena, interpretou alguma coisa hebraica relativa ao Sheol. Eu não sei dizer se há realmente essa vinculação. Eu posso procurar estudar isso aí, tá? Assim, de bate-pronto, eu realmente não sei dizer isso, tá? Mas são palavras de línguas diferentes, em contextos diferentes, tá? Bem diferentes. Sim, se refere ao mesmo lugar. Tá? As duas palavras têm a mesma conotação, a mesma direção. Vamos lá. E aí, nota o seguinte: que o diabo vai ser lançado nesse lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ou seja, é um local em que quem está lá
de dia e de noite vai ser atormentado para todo o sempre. Ou seja, não vai haver alívio, não vai haver descanso, não vai haver intervalo, não vai ter Shabat do tormento, tá? Vai ser tormento o tempo todo, 7 dias por semana, ciclo após ciclo da eternidade, se é que a eternidade tem ciclos. Não faço ideia. Mas, seja como for, ad eterno, eles vão estar atormentados. E aí João diz: e viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Aí o grande trono branco e o juiz assentado sobre ele. E de cuja presença fugiu a terra e o céu. Ou seja, essa terra e esse céu. Tá? E não se achou lugar para eles. Isso tudo vai sumir. Tá? Toda essa realidade. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então nesse julgamento do grande trono branco, todos os mortos, pequenos e grandes, vão ser julgados. Nós já temos sido julgados, nós já estaremos ao lado de Deus, nós fazemos parte de uma outra ressurreição. Essa é a segunda ressurreição. Nós fazemos parte da primeira. A primeira tem um outro contexto, tá? A gente vai ver isso mais para frente também. E aí deu ao mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Porque nesse momento, nesse inteirinho aí, aquele que morreu no mar está ali, não chegou ainda, não deu tempo de chegar, não sei como é que é, mas vai ter gente no mar, vai ter gente na mão da morte. Tá? Aí a gente entende que a morte é que vai botar a mão no ímpio, tá certo? É a morte. Agora, como que é esse processo em detalhes, a gente não sabe. Eu não tenho como dar detalhes, mas a gente tem uma ideia geral da coisa pelo que está descrito, não é? E já deu para ter uma boa ideia geral da coisa, né? Deu, não deu? E aí, foram julgados, cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Tá? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, depois que todo mundo foi lançado lá, a morte e o inferno foram lançados lá também. Esta é a segunda morte, é ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. A segunda morte não é o inferno. Porque o próprio inferno vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Deu para entender? A morte também, a entidade morte, ela vai ser lançada no lago que arde com fogo e enxofre, vai ficar lá sofrendo, sendo atormentado pela eternidade. Como seria isso? O inferno é um local. Ou seja, esse local, o inferno, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Ele é menor do que o lago que arde com fogo e enxofre. Ele vai ser lançado lá. E o inferno vai ficar lá. Entendeu? O local dos mortos, porque não vai haver mais morte. O local dos mortos vai deixar de existir. Porque a morte vai ser vencida. Ela vai ser lançada lá no lago que arde com fogo e enxofre. Acabou. Daí a promessa de que não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, porque tudo o que era mal e tudo que causava mal vai estar no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, absolutamente separado da realidade de Deus. Tudo para esse lugar aí, vai todo mundo para lá. Tá? Então, não digam para um ímpio, você vai passar a eternidade no inferno. É mentira, tá? Ele não vai não. Tá? Não digam isso para o ímpio. Pior. É muito pior do que passar a eternidade no inferno o negócio. Vai ser muito, muito pior. Tá? Passar a eternidade no inferno é manso, é tranquilo, é sossegado. Tá? A ideia que a turma faz aí vai ser muito sossegado, perto do destino final deles mesmo. Vai ser muito, muito, muito pior. Na passada anterior, ele viu os mortos pequenos e grandes. Essa expressão, pequenos e grandes, se refere ao nível de importância que a pessoa teve aqui na Terra. Isso. Os reis, os líderes, os presidentes, os juízes e tal, e o jardineiro,
faxineiro, entendeu? Pequenos e grandes. Os que receberam de Deus autoridade. Hã? Os que receberam de Deus autoridade. Os que receberam de Deus autoridade, sim. Tá? Mas todos serão julgados no mesmo julgamento. Essa que é a grande questão. A posição que ele teve enquanto esteve aqui, isso não vai exercer nenhuma influência sobre o julgamento. A justiça que não foi dada para ele aqui na terra vai estar lá. Vai estar lá, exatamente. E ele vai ser julgado pelo que está no livro. No livro tem tudo o que ele fez, tudo o que ele fez. Ele vai ser julgado segundo as suas obras. Tudo que ele fez, tudo que pensou, tudo que ele desejou, tudo que ele falou. E aí a ideia de uma gradação do sofrimento. Exatamente, sim. Você no lago que era com fogo e enxofre, acho que entende que vai haver gradação de sofrimento. Do mesmo jeito que o nosso julgamento é da gradação de galardão. Você vai ter mais galardão ou menos galardão. Ou galardão nenhum. Você entrar no céu chamuscado, né? Que pode ser que você entre no céu chamuscado. Eu acho que aqui nessa igreja não vai ter ninguém que vai chegar chamuscado lá. Vai chegar todo mundo lá com coroas gigantes de ouro, assim, e cravejadas de pedras preciosas, maravilhosas. Tá? Eu acho que aqui nessa igreja não vai ter ninguém que vai chegar chamuscado lá, não. Tá? Vai ser legal. Tá? Talvez. Tem mais fé que nós, né, irmão? Talvez eu chegue meio chamuscadinho lá. Eu acho que bom, é fato, é verdade, gente. Não vai. Não tem como chegar lá e falar, senhor, isso é legal. Não vai dar certo. Você vai abrir o livro e falar, meu. Aqui, sujeito. Que mané legal. Tipo assim, tá aqui o rodo, o escovão, ali está o sabão, ali está a rua, vai lá limpar. Tipo isso. E acho bom, e acho que tá legal. Certo, gente? Tá bom, vamos lá. Fazendo um sumário, então, vamos fazer um resumão da coisa toda. Tá? Thalita, cheguei no sumário. No tempo da aula. Deus é bom, hein? Tudo bem que eu tive que fazer essa aula em 2 aulas. Não queria estragar o momento. A gente só pensa. Eu sei. Thalita, você não pode só pensar. Quando você pensa, as coisas têm que falar. Gato, não faz isso não. Ela está evitando pular assunto telão. Mas não importa, porque vai ser tudo colocado a limpo. Se as pessoas vissem meu pensamento, eu estava presa. Mas todo mundo vai ver o teu pensamento. Já quer. Mas todo mundo vai ver todos os teus pensamentos. Coitado de vocês. Vai ser público. Tudo que está oculto será trazido a público. Esse é meu medo. Tá? Não vai ter como Você fazer. está entendendo por que eu vou entrar muito chamuscado? É exatamente esse cisco. Penetrando. Ai, marido. Os carvãozinhos oxigenados. Sou eu. Aliás, todos nós aí vamos Aí já foi no sumário de novo. Vamos trocar de assunto, gente? Não vai o sumário, né? Vamos sumário. Meus queridos, bom. Mas é por isso que a gente aí Oi. vai entender. Aí a gente vai entender o tamanho da graça. Exato. Exatamente. O tamanho da graça. Não, e isso é absolutamente maravilhoso, porque nós temos que entender isso já. Tá? Na hora que você se olha no espelho, de fato, dá uma olhada bem dentro do olho da pessoa que está lá no espelho. Você sabe bem quem ela é. Você sabe bem quem está no espelho. Ela faria se não fosse a graça de Jesus que a alcançou. Não, e a questão não é nem essa. A questão é, por conta de que Deus estendeu a sua graça comigo. Porque Deus gastou tempo, esforço para me salvar. Eu não compreendo isso, eu não tenho como entender o que vem a ser graça. E por que essa graça me alcançou? Tá? Só pela misericórdia dele. Não, mas
razão, não tem. E quando você imagina quantas pessoas, quantos homens tem aí nesse mundo, que são melhores que eu em tudo, e não são salvos, e estão indo para esse destino. E aí eu falo, não, mas o Senhor veio lá e me salvou, tá, mas não, né? Ou seja, quando a gente pensa em justiça humana, quando a gente pensa em termos humanos, não tem por que Deus ter me salvo. Mas mesmo assim, Ele mandou o Filho dele aqui para morrer no meu lugar. Assim, o próprio Deus se humilhou, se fazendo homem, se rebaixou a ser criação. Teve que passar aqui o que nós passamos: sofrimento, dor, frio, calor, fome, tudo que a gente passa aqui. Ser morto por mim? Sério? Não. Eu absolutamente não compreendo isso. Eu me humilho todo dia, porque eu não entendo a graça de Deus. Eu não entendo, não cabe na minha cabeça. É por isso que a nossa glória é a cruz de Cristo. Exatamente. Eu sabe, fico amarrado porque realmente isso não vai, não tem o que fazer. E aí eu dedico minha vida a servir o Senhor, porque é só o que eu posso fazer, e mesmo assim isso é nada, tá? É nada perto do que Ele fez por mim. Então, algo a pensar, né? Fala, Rafael. Pastor, aqui fala que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado em fogo. Isso. Qual seria a parte do momento que o nosso livro teria sido escrito? Aquela parte que nós aceitamos a Cristo? Não, na verdade, o teu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Tá? Antes da fundação do mundo, teu nome já estava escrito no livro da vida. Isso é o que a Bíblia diz. Sim, não, porque, assim, falar todo mundo, assim, agora, que houve um momento de inspiração, são um momento determinado aqui pela terra, que teria um momento de inspiração de Deus conosco. Sim. Não, mas isso sim. Ou seja, você vai ter um momento em que o Espírito Santo vem ao teu coração e te salva. Tá? Isso tem. Que é o momento da conversão, o momento que você entregou a tua vida a Jesus. Mas não foi neste momento que o teu nome foi escrito no livro da vida. O teu nome já estava escrito no livro da vida. Percebe? Ou seja, esse momento é algo que Deus já sabia desde a eternidade. Óbvio. Deus sabe de todas as coisas. Entendeu? Então é por isso que a gente olha para isso tudo e eu fico absolutamente espantado. Absolutamente espantado. Isso seria a predestinação? A Bíblia fala de predestinação, sim, a gente precisa entender exatamente o que vem a ser isso, tá? Ou seja, cada um de nós é colocado por Deus no tempo e no espaço, de acordo com a vontade dele. Tá? Eu digo, Deus poderia ter me colocado aqui na terra, há 500 anos atrás, no meio da África, adorando um carvalho sagrado. Mas Deus não fez isso comigo. Deus pegou e me colocou aqui, nesse tempo, nesse lugar, na família que Ele me colocou, e colocou as outras pessoas todas que teriam contato comigo, também nesse tempo, nesse lugar, e sabendo as decisões que cada pessoa toma. Tá? Diante de cada evento, Deus sabe exatamente as decisões que cada pessoa toma diante de cada situação. E Deus sabe as interações que há entre cada pessoa e a decisão que você toma diante dessa interação. E por isso Deus coloca as pessoas que Ele quer, no tempo que Ele quer, e organiza isso tudo. E aí você, pelas suas decisões, por quem você é, e Deus sabe exatamente quem você é, e sabe exatamente que decisões você vai tomar, Deus te predestinou, te colocou neste lugar e nesse tempo, sabendo o que ia acontecer. Tá? Então, é justamente aquele fio de navalha entre a soberania de Deus e a vontade humana. A vontade humana existe, nós somos pessoas volitivas, tá? E nós tomamos as nossas decisões e nós arcamos com elas, as consequências das decisões. Mas foi Deus que te colocou aqui sabendo quem você é e que tipo de decisão você toma diante de cada evento. Tá?
Então, quando a gente junta isso tudo, a gente consegue entender a questão da predestinação. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque pessoas entendem predestinação como você sendo um robô, você sendo uma marionete, e nós não somos robôs nem marionetes, tá? Nós temos volição, Deus nos deu volição. E eu também temo muito aquela expressão livre-arbítrio, que muitos usam, tá? Porque livre-arbítrio, primeiro, não existe. Tá? Nós temos arbítrio, nós arbitramos, nós tomamos decisões, nós fazemos julgamentos, nós arbitramos, mas isso não é livre. Nós arbitramos dentro de regras, dentro de limites, e nós somos limitados pela nossa realidade e até pelo próprio Deus, naquilo que nós podemos arbitrar, tá? Então, eu tomo muito cuidado, até porque o termo livre-arbítrio não é bíblico. Nós tomarmos decisões, isso é bíblico. Nós temos decisões absolutamente livres, isso não é bíblico, tá? Nossas decisões são balizadas. Nós temos limites, tá certo? Então, a gente tem que entender a coisa assim e entender que a palavra predestinação está na Bíblia. Somos predestinados, está escrito lá, em todas as letras. Agora, o que isso significa? Eu entendo, na minha cabeça, para fazer sentido, dessa maneira como eu te expliquei. E o ímpio, que pela presciência de Deus, pela onisciência dele, o ímpio que não vai se converter, então não tem o nome escrito nas outras comuns. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Tem no versículo. Uma coisa que é proclamação como cristãos. Então a gente prega para as pessoas. Vamos para o familiar, mas Sim. não nós convida. Aí você vai lá e fala assim: entregue seu coração para Jesus. Isso. Entregue seu coração para Jesus. Agora, então, assim, como eu vou me sentir diante dessa situação, se o nome daquela pessoa já está escrito lá no livro da vida, então não tem por que eu ficar insistindo. Tem, porque você não sabe. Você sabe? Porque o grande ponto é o que? Deus não só estabeleceu, tá, quem está no livro da vida e quem não está, porque isso é algo que a onisciência de Deus antevê, desde a eternidade. Deus sabe exatamente o destino final de todas as coisas. Deus é onisciente, conhece todas as coisas, tá? Ele não é pego de surpresa por coisa nenhuma, tá? Ou seja, você está aqui hoje nessa sala de aula. Não, eu achei que ela não vinha. Você acha que Deus é pego de surpresa? Não, Deus não é pego de surpresa. Deus sabe exatamente que você estaria aqui, tá? E isso Deus já sabe desde antes da fundação do mundo, não? Ou seja, Ele é onisciente, tá? E aí a questão é a seguinte: Deus não só estabeleceu, então, quem está com o nome no livro da Bíblia, mas Deus estabeleceu o mecanismo pelo qual as pessoas vão ter o nome colocado no livro da vida. E qual é esse mecanismo? Romanos 10, é através da pregação da palavra. Quem que tem que pregar a palavra? Nós. E através da pregação da palavra, a pregação do Evangelho, as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida vão ter conhecimento disso e vão ser tocadas pelo Espírito Santo e vão ser transformadas pelo Espírito Santo, tá? Mas isso começa com a ação daquele que é salvo. Então, assim, digamos que a pessoa tem nível de dificuldade, igual nós temos na nossa vida, dificuldade em certa coisa. Ela tem a dificuldade em entender. Não, mas veja, imagina como você foi salvo, tá? O que aconteceu? Você teve vários elos numa corrente que terminaram com a tua conversão. Não teve? Teve alguém que te falou primeiro do Evangelho, alguém que te mostrou a palavra de Deus, teve um testemunho de alguém, você viu a atitude de um crente diante de alguma situação, que ele agiu diferente da maneira como um não crente agiria. Você começou a ver várias coisas no decorrer da tua vida, e isso foi preparando o teu coração e te encaminhando até o momento em que alguém chegou e falou: olha, entrega a tua vida ao Senhor, tá? E aí você falou: não, eu entrego, eu entendo, eu entendi o Evangelho, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero servir a esse Senhor, eu entendo que Jesus morreu e ressuscitou por mim. Ou seja, você vai chegar nesse momento, tá? Mas houve uma caminhada para isso, tá certo? E essa caminhada passa por quem? Por nós. E Deus estabeleceu que seria assim, que a salvação viria pela loucura do Evangelho, pela loucura da pregação do Evangelho.
Sim, exatamente. Deus é atemporal, Deus não está preso ao tempo. Porque se você começa a querer colocar essa questão, inclusive do livre-arbítrio, tá? Muita ferro em fogo, o que acaba acontecendo? Deus deixa de ser onisciente. Percebe? Pessoal, não, Deus está na dependência da vontade humana. Deus está realmente na dependência da vontade humana? Eu acordo hoje e falo, estou a fim de pregar, não. Atrasar a vinda de Jesus nos 3 dias. Sério? Não, né, gente? Deus não depende disso. E se eu falar que eu não estou afim, Deus já sabia que eu não estaria afim antes da fundação do mundo. Tá? Eu já teria tomado providências para que o plano dele acontecesse, independente de eu estar afim ou não. Gente, Deus é Deus. Deus não está limitado pela minha vontade. Percebe? Só para ler o versículo que fala, que você disse sobre o livro da vida, em Apocalipse 17, 8, diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, ainda que é. Ok? As pessoas, nesse momento aí, aquelas que não estão com o nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, tá? Vão ser admiradas da besta. Que é Gênesis 1, né? Hã? Que é Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis 1. Sim. Vem o mundo, menos Abel. Certo, gente? Tranquilo? Então, uma dúvida, a descendência, nossa, não tem nada a ver com a predestinação? Não. Caim, Abel, porque para estar predestinado a estar escrito no livro da vida, Tem que estar escrito no livro. não tem. Não tem a ver com descendência. Porque todos nós temos a mesma descendência. Todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós somos descendentes de Noé. Não somos? E os anjos caídos? Os anjos caídos é outra criação. Anjo é outra criação. Anjo não é gente, gente não é anjo. Anjo não vira gente, gente não vira anjo, tá? Anjo é outra criação. Mas aquela história que eles cruzaram com os humanos, não tem? Aí um outro assunto, a gente chega lá depois. Mas se teve, no dilúvio acabou. A ideia era que acabasse no dilúvio. Se teve, no dilúvio acabou, porque só ficaram Noé, mais os 7 com ele, só 8 almas foram Todo mundo morreu. na arca. Então, se houve alguma coisa... Se bem que ainda houve alguns gigantes depois em Canaã. A Bíblia coloca. E houve alguns lá, por isso que era para matar todo mundo lá em Canaã. Da descendência, né? Tá? Mas bom. Mas não tem a ver com descendência humana. Tá? Tanto que o fato de você ser crente não quer dizer que seu filho é crente. Tá? Ou seu neto, ou seu bisneto. Tem a questão da bênção, né? Que fala, se você honrar pai e mãe, aí as 1000 gerações serão abençoadas. Agora, isso não está diretamente relacionado com a questão da salvação. Não quer dizer que salvação da está alma. sendo tratada. E outra, não confunda as bênçãos de Israel com as bênçãos para a igreja. São coisas diferentes. A bênção de Israel é por descendência, e aí sim, a bênção para Israel, o remanescente de Israel é que vai ser salvo em termos de descendência humana, tá? Aí sim, aquele que tem DNA judeu, judaico, israelita, tá? Que é do lombo de Abraão, Isaac e Jacó. Esses que formam o povo de Deus, esses vão ter um tratamento especial. Esse é o povo de Israel. Esses são por descendência. Nós não. Nós somos filhos de Abraão por adoção. Pela fé. Tá? Eu não gosto de... perdão, vou passar um minutinho do tempo. Gálatas 3. Abre aí, gente. Gálatas 3, 16. Você tem como conferir?
escudeira lá, ela me salva. Olha lá, Gálatas 3,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo, ok? Aí vamos para o verso 28 e 29, tá? E diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, nós somos descendência de Abraão por Cristo, porque fomos adotados na família. Nós somos o ramo da oliveira brava enxertado na boa oliveira. Nós somos alimentados pela seiva, mas Israel é o ramo natural. Ainda no Tá? Gálatas 3,7: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Exato. Quer dizer, só filho de Abraão será salvo, tá? Mas nem todos os filhos de Abraão serão salvos. Percebe? Mas só quem é filho de Abraão será salvo. E nós somos filhos de Abraão por adoção. Ok? Por Cristo. Pela fé. Inscritos ou não no livro da Bíblia? Inscritos no livro da vida, justamente por isso. Entendeu? E aí temos o nosso nominho lá. Exatamente, nosso nominho já estava lá. E antes da fundação do mundo, nosso nominho já estava lá. Show de bola. Deus não deixa ninguém de fora. Não deixa. Bom, vamos voltar lá, vamos terminar o sumário. Ou seja, os ímpios vão estar no estado intermediário, em plena função das suas faculdades, ok? Vão estar lá conscientes, vão estar lá sofrendo as dores eternas, porque o ímpio, quando fecha os olhos nesse mundo, abre no inferno, ele não vai ser legal, tá certo? Vamos lá. E haverá ressurreição também para os ímpios. Eles vão receber novos corpos que sofram eternamente no lago de água com fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, Deus planejou o ser humano para ser uma unidade, ter um corpo, uma parte física e uma parte espiritual, uma alma, tá? E Deus vai reconstituir todos os seres humanos ao que Ele planejou de início, tá? Contrariando a ideia espírita que um dia nós vamos tornar de vez seres, espíritos de luz. Ou seja, aí seria o que? Nós vamos vivendo vidas após vidas, até que por fim a gente morre de vez, tá? É a ideia espírita. Você vira um espírito e nunca mais se vive. Ao contrário, nós entendemos exatamente o oposto, tá? Que nós vivemos essa vida, passamos um tempo numa condição que não é uma condição natural, ou seja, separado a nossa alma, nosso espírito do nosso corpo, e depois Deus nos refaz, tá? Com corpos que são capazes de suportar a eternidade, tá? Seja ao lado dele, tá? Seja no lago que arde com fogo e enxofre, tá? E aí, Mateus 25, 41, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus já deu a dica, né? Do que está acontecendo. Certo? Exatamente. Queridos, aula que vem então, nós vamos falar sobre as dispensações. Tem dispensação, gente? Tem, a Bíblia fala a respeito disso, tá? Como que a gente vai entender esse negócio? Tá?